no capítulo 22 de Gênesis, que diz a palavra, irmãos: então disse a seus servos, Abraão falou a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Até aqui. Abraão falou para os servos, eram dois, que estavam com ele. Quem não conhece o texto, ou para quem conhece, Abraão estava ao pé do monte, na montanha, ali no lugar, numa região chamada Moriá. E ali ele estava naquele monte específico que Deus dissera: é este o monte que você vai subir. Abraão viaja 3 dias até chegar à terra de Moriá, e ele não sabia qual era o monte, porque Deus havia dito que ele diria, o Senhor, qual era o monte. E agora Abraão está exatamente no monte que Deus havia designado para que ele pudesse subir este monte. E ele diz então aos servos: ficai aqui, que nós iremos. Essa expressão, esperai aqui, porque iremos. Abraão está dizendo: vamos subir o monte. E bendito é o nome de Jesus. Iremos, vamos lá para o topo daquele monte ali, desse monte aqui. E a expressão voltaremos, ele está dizendo: vamos descer o monte também. Amados, todo monte que eu e você está subindo, vai ter um momento que também iremos descer. E a descida significa o momento da conquista, da alegria, do ter alcançado a vitória. A descida é a expressão de que consegui e agora eu estou voltando. Mas para que eu desça, eu tenho que subir. Não se desce antes que se suba, assim como não se tem vitória antes de ter passado pela luta. E aí, amados, nesta manhã, para o meu conforto e o teu conforto, o que o Senhor põe no meu coração é nos ensinar como devemos subir o nosso monte, porque cada um aqui tem o seu próprio monte que sobe, que Deus designou. Teu monte é diferente do meu, o meu do teu, mas cada um tem o seu monte, cada um tem a sua montanha. E cada um tem o seu, irmãos, seu monte para subir. E o que é que o Senhor está nos falando, vai nos falar? Como é que eu devo subir o meu monte? Como é que eu posso subir meu monte, irmãos? Porque se Ele está colocando este monte na tua vida, não é para você desistir de subi-lo, mas é para você subir em nome de Jesus. Não pode voltar, irmão, porque foi Ele que disse a Abraão: é aquele que você vai subir. E se Ele disse que é aquele que eu vou subir, eu tenho que subir, irmão. E aí eu quero te dizer algumas coisas. Como é que legitimamente eu consigo subir o meu monte? Deus coloca na minha vida. Primeiro, eu não posso nunca me esquecer
que o Deus que eu sirvo, Ele é aquele que sempre está andando do meu lado e que, mesmo diante de alguma direção difícil que Ele me dá, todavia Ele sabe o porquê e Ele tem o melhor, e Ele sempre permanece fiel na minha vida. Eu vou resumir tudo que eu estou dizendo nesse primeiro. É dizer: Deus sempre cuidou de mim, e Ele vai cuidar também de mim na subida deste monte. Abraão, irmãos, antes de Deus, porque a subida do monte envolvia o sacrifício de Isaac, e Isaac era o filho da promessa. O que eu quero dizer é que Deus, irmãos, sempre quando Abraão começou a andar na presença dele, Deus sempre cuidou de Abraão. E a promessa de Deus, a fidelidade de Deus sempre foi cumprida na vida de Abraão. E envolvia agora Isaac. Como é que eu subo o meu monte, irmãos? Crendo, entendendo que esse Deus sempre cuidou da minha vida e vai continuar cuidando. Ele é aquele que estende sua mão para mim. Eu posso olhar para trás e ver o seguinte: olha, Deus nunca faltou comigo e Ele nunca vai faltar. Eu tenho que entender, para eu subir o meu monte, de que Ele está andando comigo, Ele está na minha vida, Ele está comigo. Segundo, irmãos, para subir o monte, Deus havia chegado para Abraão e dito a ele um dia antes: Abraão, pega o teu filho único e vai até a terra de Moriá, e eu vou te mostrar um dos montes para tu sacrificá-lo. Um dia antes, Abraão, irmãos, poderia, neste momento complicadíssimo, de extrema dificuldade, ele poderia agora ter chamado Sara, ter chamado, que havia muita gente na família dele. Abraão havia muitas pessoas que viviam com Abraão, e ele poderia, a partir daquele momento, começar então a dizer a um e a outro: rapaz, Deus chegou para mim e disse isso, Deus está fazendo assim, e começar a se queixar, e começar a murmurar, e começar a falar mal, e começar a trazer outros consigo para estar ali dizendo coisas a respeito do reino, das bênçãos do Senhor, de Deus. A segunda coisa é que você sobe o seu monte, irmãos. Legitimamente você consegue subir o seu monte. Sempre dê uma vida de testemunho. Por mais que você esteja passando por dificuldades, dê uma vida de testemunho. Você não precisa, diante do que você está passando, você não precisa murmurar, você não precisa reclamar, você não precisa se queixar, você não precisa reclamar, você não precisa estar revoltado, frustrado, nada disso, irmãos. Abraão, ele ficou calado, ele ficou com testemunho, e o testemunho, irmão, chegou até quando ele estava ao pé do monte, com os dois servos. Os servos não sabiam de nada, e ele disse: pode ficar aqui, eu vou subir, mas eu vou descer. Para que você suba seu monte, você tem que ter uma vida de testemunho. Testemunho, não importa o que esteja acontecendo, dê testemunho. Ande na fidelidade com o Senhor, querido. Nada de reclamações, nada de queixumes, nada de frustrações, irritações, nada disso, irmãos, porque isso, percebe, querido, quando você encontra um crente com queixumes, reclamações, irritações, eu pergunto aos irmãos: isso está me edificando? Está sendo um bom testemunho para mim isso? Rapaz, Deus fez assim, assim, assim.
que coisa, sou dizimista, estou na obra e assim. Isso é testemunho, irmãos? Isso é murmuração. Para que eu suba ao monte, de fato, e não desista, eu tenho que ter testemunho na minha vida, irmãos. Testemunho. Terceiro, irmãos, Deus havia dito: vá sacrificar seu filho. Sabe o que Abraão faz? De manhãzinha, vai procurar a lenha, junta a lenha, pega faca e pega a caixa de fósforo e bota no bolso. O sacrifício exige o que, irmãos? E pega a faca, né? Os 3 elementos que eu falei. Sacrifício exige que se faça um altar para botar ali um sacrifício para queimar. Então exige madeira. Exige uma faca para poder matar o que vai se sacrificar. Porque não pode sacrificar vivo não. Tem que imolar antes. Tem que matar. Irmãos? E exige... Como é que a lenha vai pegar sozinho o fogo? Exige o fogo, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Você vai subir um monte que Deus está colocando se você for obediente ao Senhor. Seja obediente nessa subida do monte que você está subindo. Abraão, o que ele está fazendo, irmãos, é obedecer, irmãos. Ele poderia, rapaz, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar aqui nos nossos botões. Ele poderia, na caminhada, esquecer por querer o fogo. Entende, irmão? Que é o elemento mais importante desses 3 elementos. Então eu vou dar uma de esquecido. Vou esquecer o fogo. A caixa de fósforo no bolso. Vamos embora. Chegar lá, eita Deus, e agora? Não tem como acender o fogo, vamos todo mundo voltar. Né, irmãos? São subterfúgios para fugir, irmãos, ou fuga para ser desobediente. Você quer arrumar 1001 desculpas para ser desobediente. Todo mundo é culpado, você é o inocente. Suba o monte sendo obediente ao Senhor, irmãos. Ele não mandou? Seja obediente. Terceiro é isso, irmãos. Eu preciso ser obediente na subida deste monte que Ele tem colocado na minha vida, na tua vida. 4, irmãos. Quando Abraão chega no cume do monte, no topo, ele não vê nada. Era um deserto. Estava tudo limpo. Não tinha nada no topo do monte, no cume do monte. 4, irmãos. Quando eu subo o monte, quando eu estou lá, mesmo chegando no topo, não vendo nada, você tem que exercer a quarta ordem do Senhor. Você tem que crer nesse Deus de milagres. Você tem que colocar em prática a sua confiança no Senhor, mesmo em meio ao nada, no cume do monte, irmãos, ao que nada existe. E você prosseguir, como ele fez. Abraão pegou Isaac, botou em cima da lenha, o amarrou, o fogo estava lá, e ali ele levanta a faca. Não havia nada, mas eu tenho que crer, ter fé, confiar que esse Deus vai trazer a providência para a minha vida, que Ele vai trazer o milagre que eu estou precisando. Abraão precisava de um milagre ali, irmãos.
Ele precisava de algo especial de Deus. Quando de repente, irmãos, o nada, o vazio, o deserto, do cume do monte, quando ele ouve, tinha o que, irmãos? Tinha um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Quando ele olha para trás, estava um carneiro. Quarto, irmãos, confie no Senhor, irmãos, na subida do teu monte, porque Deus, porque você está andando na presença dEle, Ele vai trazer a providência quanto às tuas necessidades, irmãos. Ele não vai faltar. Ele vai ser aquele providenciador, supridor. O que foi que Abraão fez? Deus deu, irmãos, a providência. Para que substituir ali um momento de dor, de caos, porque ia a morte do seu filho, e ali ele tira o filho e coloca o carneiro, a providência de Deus. Querido, são 4. Entendes que o teu Deus é contigo por onde quer que andares, nunca te deixa, nunca te abandona, nunca vai estar deixando de estender a mão por você. Segundo, irmãos, dá testemunho mediante deste monte que você está subindo, testemunho de vida. Terceiro, obediência. O que é obedecer, irmãos? Jesus está mandando, eu vou fazer. Vou fazer, meu filho. E 4, creia no Senhor, que Ele vai trazer a providência para a tua vida, quanto ao que você está precisando. E aí, irmãos, eu termino te dizendo, coisa linda. Nós não lemos aqui que Abraão disse, vou subir. Isso é a subida, irmãos. Mas ele disse, eu vou descer. Louvado seja o nome do Senhor. Descer a vitória, irmãos. Descer é o ter conseguido. Tu pergunta aos irmãos, o Abraão que subiu o monte foi o mesmo Abraão que desceu? Porque quanto mais temos experiências com Deus, mais nossa vida cristã, irmãos, não é mais a mesma. Aquilo que passamos, o monte que subimos, quando subimos e recebemos a vitória e descemos, não somos mais as mesmas pessoas. Abraão desce, irmãos, mas não desce o mesmo Abraão. Desce um Abraão, como a aula da escola dominical de hoje, amadurecido mais ainda, crescido mais ainda, um Abraão mais consistente, um Abraão mais fiel, um Abraão que agora, antes já era, e agora também, um Abraão com mais comunhão com o Senhor, irmãos. E desceu o monte e voltou para casa com o que, irmãos? Agora conta, né, meu irmão? Tem que contar a vitória, irmãos. Quando ele chegou em casa, o que ele fez, irmãos? Sara ficou preocupada, porque ele não disse nada a Sara. Você não tem que espalhar nada para ninguém, irmãos. Qual é o teu monte? Não espalhe nada para ninguém. Só espalhe quando chegar a vitória, para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Mas tá, não, mas isso aqui, meu Deus. Aí começa a entristecer o coração também do outro irmão. Porque nós somos seres humanos, irmãos, com queixumes. Aí o outro irmão, se estiver fraco, vai contigo, meu irmão. Conta-se uma história que é muito pertinente poder falar aqui nesse momento, aplicando a essa mensagem. Já falei para a igreja, que tinha um cidadão numa ponte, pronto para se jogar. Aí chegou outro para ajudá-lo. Aí ele não chega mais perto não, senão me joga. Ele, deixa eu fazer o seguinte, amigo, o que ia ajudar. Deixa eu contar 10 coisas da vida muito boas, para que você possa desistir desse suicídio. Aí o rapaz que ia se jogar, ele, não gostei, conte suas 10 e depois eu quero contar a minha vida, é isso. Aí os dois combinaram dessa forma. Aí o rapaz começou a contar o que ia ajudar. Rapaz, tem a família, nesse mundo a gente luta e consegue as coisas. Lembre-se das praias, ele começou a contar 10 coisas boas. Ele terminou, agora é a vez do que vai se jogar a contar as 10 coisas ruins, né? Porque ele está ali se jogando.
Aí começou, meu irmão. Isso. No final das contas, sabe o que aconteceu? O rapaz veio avisar: amigo, deixa eu subir que eu quero me jogar contigo também. Aí você começa no ouvido do outro. O irmão já está fraco. Ele vem contigo, irmãos. Cadê a edificação do irmão? Mas pega o irmão fraco. Querido, Jesus é a prova dele. O irmão se levanta, que ele está vindo contigo, irmãos. Isso é o que Jesus quer na nossa vida, meu amado irmão. Quando Abraão desce o monte, ele chega na casa dele, chega para os servos que estavam, não está sabendo de nada os servos. E Abraão começa a dizer, porque Deus mandou sacrificar Isaac, mas Deus fez isso. Meu irmão, os servos, se já eram crentes, agora que os camaradas eram mais crentes ainda. Chegou em casa, contou para a família, para Sara, para as irmãs de Sara, o testemunho, a bênção, olha irmão, porque quando Deus abençoa, a bênção ela é transbordante, recalcada e sacudida. Você sabe o que significa isso? Chega em casa, pega um potezinho, bota açúcar dentro. Açúcar, tostão, botar qualquer coisa, bota açúcar. Você não quer que entre mais açúcar? O que é que você faz para entrar mais açúcar? Soca, né, meu irmão? Faz isso nela. Aí desceu um pouquinho. Né, meu irmão? Aí você bota mais açúcar. Aí. Desceu. A Bíblia diz: minha bênção na tua vida, diz o Senhor, é transbordante, sacudida, recalcada. Eu fico socando para que entre mais, para que você glorifique o meu nome na sua vida. Abraão, quando sobe, irmãos, desce, aliás, o monte. Aí, meu irmão, o testemunho foi... O contar da vitória foi maravilhoso. Isso conta as vitórias de Deus na tua vida, para edificar teu irmão. Vamos ficar de pé, queridos. Só o teu monte direitinho. O teu monte é o teu monte, o meu é o meu. E vamos subir esse negócio. E depois vamos descer para só ficar contando as vitórias das providências do Senhor. Obrigado, Jesus. Esta manhã, o que me alegra, o que me deixa extremamente confortável, é só um motivo, que é o mais importante de todos. É que eu sei que tu estás nesse lugar. Tua presença aqui ela é muito forte. Porque o Espírito vivifica as palavras. Porque o Espírito pega o que está morto e dá vida. Isso é fato aqui dentro. Eu levanto minhas mãos e te adoro por tudo que tu és. Porque precisamos de ti para subir nosso monte. Se subirmos o nosso monte com a nossa força, não conseguiremos. Mas podemos e conseguiremos subir o monte com a tua presença na nossa família, com a força que vem do alto, com o fortalecimento que só temos quando estamos aos teus pés. Obrigado, Jesus. Porque o que eu faço hoje, tu dizes, não entendes, mas saberás. Porque tens o melhor, fazes o melhor, para que desçamos o nosso monte no momento oportuno, no momento certo. E ao descer, dizer a todos: olha, estava assim, foi assim, mas Jesus, ele fez isso. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, por este prazer de estar aqui na tua obra, na tua casa, de saber que a tua palavra não volta vazia. Abençoa a tua igreja, abençoa esta comunidade, essas casas, continua trabalhando na vida, Senhor, desta comunidade. Abençoa teus servos, sejam servos fortes, maduros, crescidos, alimentados na tua presença, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus.